Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou fazer um react sobre um vídeo publicado pelo canal Manual do Brasil intitulado Quem é Ciro Gomes? Ali nós temos algumas coisas verdadeiras, tem algumas distorções e tem outros detalhes importantes que merecem a nossa reflexão e eu vou trazer para vocês aqui na íntegra esse vídeo. Eu até tentei fazer aqui um esquema no OBS, mas não dei conta, então coloquei o notebook aqui do lado para ir reagindo na medida em que o vídeo for avançando. E ele poderia ser mais um vídeo contendo verdades e mentiras sobre Ciro Gomes, não fosse o fato que esse vídeo foi durante um período impulsionado. Pagaram para que esse vídeo chegasse em mais pessoas e tivesse um maior alcance. E eu vou trazer o detalhe, inclusive, de quem pagou para que esse vídeo fosse mais visualizado. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando. Ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike. Comente aqui embaixo o que você achou, se você assistiu e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam do nosso conteúdo. Detalhe aqui, a gente não impulsiona, o nosso crescimento aqui ele é orgânico e eu conto com a colaboração de todos vocês. Bom, meus amigos, eu vou colocar até na imagem aqui do lado, realmente ele mostrando que esse vídeo foi então impulsionado. E para você descobrir quem impulsionou, quem pagou essa divulgação, digamos assim, extra, é só clicar nos 3 pontinhos que ficam ali ao lado do título. E aí o pessoal descobriu, né, nas redes sociais, algumas pessoas compartilharam que quem pagou isso foi o Centro Brasileiro de Infraestrutura Limitada, que tem como seu sócio e fundador Adriano Pires. Eu vou deixar um link da Veja que fala que inclusive o Adriano chegou a ser cotado para assumir o Ministério de Minas e Energia no governo Bolsonaro. E eu vou deixar também o link ali do site dessa empresa, então, desse Centro Brasileiro de Infraestrutura. E lá vai dizer que eles têm como clientes, vejam só, Bank of America, Ali Petróleo, Bradesco, BTG Pactual, Credit Suisse, Santander, Shell, Itaú, Ipiranga e outros. E eu, claro, dei uma vasculhada e vi que esse rapaz aqui que apresenta, Pedro Rodrigues, é filho do sócio fundador e tem vídeos dele defendendo, por exemplo, essa atual política de preços da Petrobras. E um detalhe importante é que esse tipo de impulsionamento, segundo muitos, é proibido pela legislação atual. Então pode ser que o TSE, inclusive, seja acionado. Quando eu parei para gravar esse vídeo, não estava mais sendo impulsionado. Pode ser que lá na frente eles voltem a impulsionar. Enfim, não sei se eles deixaram de impulsioná-lo porque realmente teve uma movimentação muito grande nas redes sociais ou simplesmente porque eles contrataram esse impulsionamento por um período que chegou ao fim. E assim, essa questão deles terem esses clientes, o fato dele ter sido cogitado para ser ministro do Bolsonaro, pode ser apenas uma coincidência e eu não quero aqui fazer nenhum tipo de acusação que eu não consiga provar. Bom, pessoal, então vamos lá para o vídeo. E reparem que o Pedro fala bem, né? Uma aparente imparcialidade. Ele vai mesclando aqui algumas coisas realmente verdadeiras com outras que distorcem bastante o que de fato aconteceu. Algumas críticas sutis. Então, teve gente, inclusive, da militância que achou que isso aqui teria sido um vídeo positivo divulgando o Ciro. Mas tem que tomar cuidado, porque tem coisa aqui que, repito, merece a nossa atenção e a nossa resposta. Vamos lá então. Está cada vez mais claro que se o cenário atual se manter, haverá uma grande polarização nas eleições presidenciais entre o presidente Bolsonaro e o representante do PT, hoje na figura do ex-presidente Lula. Mas e se uma dessas peças sair do tabuleiro? O que aconteceria? Quem assumiria esse segundo lugar na corrida eleitoral? Pelas pesquisas até agora, o segundo colocado é o Ciro Gomes. E aí fica a pergunta, você votaria no Ciro Gomes? Conhece sua história? Vamos falar um pouco sobre ele nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. As eleições para presidente de 2022 podem parecer distantes, mas a verdade é que elas já estão muito mais próximas do que a gente imagina. Tanto é verdade que diversos aspirantes a candidatos já estão se posicionando e marcando o território. Bolsonaro, mesmo sem partido, Aqui ele fala sem partido porque esse vídeo tem algumas semanas que ele foi gravado e assim, Bolsonaro de lá pra cá já se filiou ao PL do Valdemar da Costa Neto. Ê, Bolsonaro, hein? parece que nunca parou de fazer campanha. Lula... Concordo, Bolsonaro está em campanha desde que assumiu ali. Quando ele fez o discurso de posse, eu percebi, e isso vai dar errado, porque ali ele já mostrou
que continuava aquele discurso de campanha, aquela coisa dividindo o país entre nós e eles. Essa divisão que a gente tem que reconhecer começou também lá com o ex-presidente Lula. Lula não admite, mas tudo indica que será o próximo candidato do PT nas próximas eleições. E algumas pesquisas já aparece até despontando numa primeira colocação nas intenções de votos até agora. E ainda tem um terceiro nome que vem se consolidando nessa terceira posição tão disputada, bem abaixo dos outros dois, mas ainda um pouco acima de qualquer outro nome. E sim, Ciro Gomes é o candidato mais bem posicionado para a terceira via até agora, termo que inclusive a gente vai explicar em outro vídeo aqui no canal. Não esquece de conferir o link aqui em cima. Aqui é bom destacar o seguinte, hoje, segundo as últimas pesquisas, Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem tecnicamente empatados. Em alguns institutos o Moro um pouquinho na frente, em outros o Ciro. Então, quando ele gravou o vídeo, talvez esse não era o cenário, eu só faço uma questão de registrar baseado no que a gente tem neste momento. Mas sim, o Ciro tecnicamente empatado com o Sérgio Moro, isso aqui não invalida toda a reflexão, isso aqui é só uma questão que ele está fazendo mais introdutória. Por essa posição mais consolidada um ano antes da eleição, Ciro começa a ganhar destaque especial. Afinal, se Bolsonaro ou Lula não se candidatarem, muito provavelmente a gente vai ter Ciro Gomes e mais alguém no segundo turno. Mas você sabe como ele conseguiu esse... Que só uma pequena observação, não é que ele está errado não, é que vale sim reforçar que o Ciro poderá chegar ao segundo turno, não é só se Lula ou Bolsonaro não se candidatarem. Nós estamos aí há 10 meses das eleições e tem muita coisa que pode acontecer. 2022 pode trazer algumas surpresas, mesmo que Bolsonaro e Lula estejam lá. Então a gente não pode simplesmente dizer que só será possível se isso acontecer. Mas é apenas um pequeno reparo aqui, não é que ele está errado na reflexão, é a opinião dele nesse caso. Feito, o que ele fez de diferente e qual é a sua história. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no nosso canal e você está vendo esse vídeo, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos da política nacional. Então, entra aqui nas nossas playlists para você aprender sobre diversos outros tópicos de economia e de política. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Para entender como Ciro Gomes... Quem puder, se inscreva também aqui no Politizando e ativa o sininho também, viu? Vamos lá. Se enquadra no jogo político atual, a gente precisa inevitavelmente falar um pouco da sua história. E apesar do que pode parecer, muitas vezes por suas posições, no mínimo, polêmicas, Ciro é talvez o candidato mais experiente politicamente até agora. Ele começou sua carreira ainda muito novo, em 83, como deputado estadual do Ceará, tendo sido o deputado mais votado na cidade de Sobral, onde obteve 11.600 votos pelo Partido Democrático Social. Ainda em 83, ele mudou de partido e se filiou ao PMDB. E nessa época, ele já demonstrava o seu lado explosivo. Gravem essa palavra, explosivo. Ele vai repetir isso aqui umas 3, 4, 5 vezes num vídeo de 10 minutos. E ele começou a falar sobre isso aqui no minuto 2. Então é quase depois aqui uma questão explosiva do Ciro por minuto. Vamos lá. Qual ficaria conhecido até hoje. Não poupando críticas até mesmo ao governador eleito pelo seu próprio partido, Gonzaga Mota. Por outro lado, ele começou a ganhar espaço na mídia por debater questões nacionais, democracia, reformas sociais, liberdade e até geopolítica internacional, algo que, segundo ele, havia sido deixado de lado pelos políticos cearenses. E essa postura de intelectual explosivo fez... Opa! Intelectual explosivo agora. Já pelo menos colocou o intelectual, né? Sucesso. Em 89, se tornou prefeito de Fortaleza, se tornando o mais bem avaliado prefeito daquele ano, atingindo 77% de ótimo e bom, de acordo com a Folha de São Paulo da época. Com todo esse sucesso, ele já deixa o cargo após 15 meses para se candidatar ao governo do estado do Ceará, mudando de partido novamente e dessa vez se candidatando pelo PSDB, partido que havia sido recém-criado. Foi eleito no primeiro turno com 56% dos votos e saiu vencedor em todas as urnas de Fortaleza. Foi o único governador eleito pelo PSDB naquele ano. Como governador, ele mostrou seu lado mais voltado para a economia, sendo incentivador da criação de micros e pequenas empresas no estado, além de incentivar a redução da máquina pública e combater a sonegação de impostos. E essa gestão de Ciro como governador do Ceará foi e continua sendo uma vitrine da sua política, do que ele propõe para presidente em todas as suas candidaturas. Se você acompanhar as suas entrevistas, ele sempre retoma suas glórias como prefeito e governador. Entretanto, uma coisa é governar um estado.
Ó, aqui vem uma pegadinha. Uma coisa é governar um estado. Uma coisa bem diferente é governar o Brasil inteiro. E foi um gostinho disso que ele sentiu quando foi convidado a assumir o Ministério da Fazenda entre 94 e 95. Não que ele tenha feito uma gestão desastrosa, mas definitivamente. Como que é? Vamos voltar aqui. 94 e 95. Não que ele tenha feito uma gestão desastrosa. Não que ele tenha feito uma gestão desastrosa? Como assim? Mas definitivamente não é simples implementar seus projetos em nível nacional. Ah, não é simples. Do jeito que ele fala, é do tipo assim: nossa, foi uma gestão ruim, mas não foi desastrosa não. O que é isso, né? O próprio Itamar Franco, presidente, o Itamar meio que implorou para o Ciro assumir o Ministério da Fazenda. Tem vídeo do Ciro explicando isso. Ele estava realmente no fim do seu mandato como governador, ajudando o seu sucessor ali na campanha, e o Itamar então pede para que o Ciro assumisse o ministério, que estava num momento difícil por conta da saída do Recupero, e o Plano Real estava em gravíssima situação, ameaçando ali todo o plano desabar. O Ciro então assume, e foi fundamental para a estabilização do Plano Real, que tinha acabado de ser implementado. O Ciro teve várias conquistas, ele que criou até JLP, e se você que está assistindo e recebe aí a PLR, a participação nos lucros e resultados, saiba que foi com o Ciro, ministro da Fazenda, que ela foi colocada ali junto com o Itamar, inicialmente numa medida provisória, já no finalzinho do governo Itamar, que o Ciro ficou até o fim, e aí depois é que essa PLR foi transformada em lei, mas foi com Ciro e Itamar que isso começou a ser pago para os trabalhadores. Foi uma grande conquista. Então, repito, o Itamar reconhece o trabalho que o Ciro fez. O próprio Gustavo Franco, que fazia parte também da equipe do Plano Real, elogiou muito o Ciro Gomes. Então não tem nada de... Não que ela não tenha sido desastrosa, porque isso aqui passa a sensação de que não foi uma gestão boa. E apesar de terem sido só 4 meses, Ciro deu uma contribuição que ainda hoje reflete na vida das pessoas. Principalmente com sua retórica agressiva e explosiva. Opa, agressiva e explosiva. Olha, isso aqui é um ponto importante. Quando a gente vai olhar a trajetória do Ciro, ele sempre se diz um cara indignado. Então ele fala que essa sua indignação lá no Nordeste, ela é vista com mais naturalidade, tem a questão do estilo pessoal. Em alguns momentos dá pra gente olhar e falar: puxa, o Ciro podia ter segurado um pouco mais. Agora, o Ciro, ele tem feito denúncias ao longo de sua vida, inclusive ele vai destacar na frente que já lhe renderam alguns processos, e depois lá na frente as pessoas que antes chamavam o Ciro de explosivo falam: puxa, não é que ele estava certo, né? Quando ele chamou o Cunha, por exemplo, de bandido, aí muita gente falou: nossa, o Ciro é explosivo, aí depois está lá o Cunha preso. Então eu acho até que o Ciro pode sim se conter mais e tem buscado ser mais contido até nas críticas, para que este rótulo que muitos, enfim, reconhecem o Ciro como o cara mais preparado, mais inteligente, tem um projeto, mas ele é temperamental, mas ele é pavio curto. Então o próprio Ciro tem se esforçado. A gente percebe aqui que ele já falou 3 vezes disso, tentando reforçar essa questão nas pessoas. Vamos voltar aqui para o vídeo então. Mas isso não o intimidou e ele se candidatou à presidência em 97, mudando de partido mais uma vez. Dessa vez, foi em 98, mas só uma questão de data, não tem problema, né? Criando seu recém-criado PPS, o antigo Partido Comunista Brasileiro. PPS, só a título de informação, hoje é o Cidadania, do Roberto Freire. Nessa época, ele afirmava que o pacote econômico que vinha sendo defendido pelo governo federal tinha como objetivo adiar a desvalorização do real para depois das eleições. Ciro acusou o governo de aceitar a popularidade fácil do Plano Real e adiar medidas importantes que ajustariam a economia de forma estrutural. Isso, segundo ele, abriria espaço para uma grande crise. Muito bem, Ciro não ganhou as eleições e no primeiro mês do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o presidente decidiu desvalorizar o real, causando uma grande fuga de capitais do Brasil. Para evitar essa fuga, o governo decidiu elevar as taxas de juros, atingindo patamares históricos de 45% ao ano. Aqui caberia talvez a hashtag muito utilizada aí, né, pela turma boa no Twitter, Ciro avisou. O Brasil, então, experimentou o maior endividamento público da sua história. Com essa vitória, no mínimo moral, Ciro tenta se candidatar mais uma vez em 2001, mas quem leva dessa vez é o presidente Lula, que o convida para ser parte da pasta de integração nacional. Uma das principais ações de Ciro frente ao ministério foram a revitalização da Sudene e da Sudam, idealizadas por Celso Furtado nos anos 50 e extintas durante o governo de FHC, e avançar com a transposição do Rio São Francisco.
Aqui só um detalhezinho, não é avançar, não existia, né? Então ele tirou do papel. Inclusive muitos contam, né, o próprio Zé Dirceu, que tinha lá um outro ministério na ocasião, de que o próprio Lula, por várias vezes, tentou desistir da ideia, porque veio pressão de tudo quanto é lado. E o Ciro, talvez com esse seu temperamento, foi firme, né? Foi duro ali e dialogou, conversou com todos aqueles que estavam preocupados, comprou no bom sentido muitas brigas e tirou do papel essa transposição que vinha aí desde o Brasil Império. Então o Ciro teve uma atuação importantíssima. Se não fosse ele, não teria saído do papel. E aí depois que o Ciro saiu ali, você vai até dizer que em 2006, para ser deputado federal, outros assumiram, e aí o Ciro não pode ser responsabilizado, como algumas pessoas tentam fazer, por conta dos atrasos que aconteceram depois. Uma das grandes joias da coroa do legado do ex-presidente Lula na região Nordeste. Em 2006, Ciro abandonou a pasta e se candidatou a deputado federal, se elegendo como deputado proporcionalmente mais votado do país, com 667.830 votos. Em valores absolutos, foi o segundo mais votado do país, ficando atrás apenas de ninguém menos que Paulo Maluf. Sim, os tempos eram outros e nem tanto se olhar os mais votados numa eleição faz sentido. Como no fim do mandato de deputado federal, Ciro tenta novamente candidatura, mas apoia informalmente Aécio Neves, só para dizer depois que esse apoio foi uma das mais profundas decepções da sua vida. Não, muita calma nessa hora. Primeiro, Ciro de fato queria ser o candidato à presidência da República. O PSB chegou a alimentar essa esperança no Ciro, mas depois o Eduardo Campos, ali presidente do partido na ocasião, se articulou e negociou com o Lula e deixou Ciro a ver navios. Então rifaram a pré-candidatura do Ciro. E detalhe, o Ciro em algumas pesquisas aparecia na frente depois foi a candidata Dilma Rousseff. Agora, sobre o Aécio Neves, primeiro, o Aécio nem candidato foi em 2010. Aécio foi candidato ao Senado e foi eleito, ele era governador de Minas. Então o Ciro não apoiou, mesmo que informalmente, o Aécio. Tem declarações do Ciro aí de 2009 dizendo que de fato ele tinha simpatia pelo Aécio, como o próprio Lula tinha. O que aconteceu depois, aí sim o Ciro disse que o Aécio o decepcionou muito, que ele não imaginava aquilo do Aécio. Enfim, o Aécio decepcionou muita gente. O próprio Lula chegou a cogitar o Aécio para sua sucessão. Então, assim, em 2006, só para lembrar de mais um detalhe, em Minas Gerais, eu sou de Uberlândia, teve aqui o movimento Lulécio, né? Pessoas que votavam no Aécio para o governo de Minas e votavam no Lula para a presidência da República, mesmo o partido tendo lá um outro candidato. Mas em 2010, insisto, o Aécio não foi candidato, não recebeu o apoio do Ciro. Então essa decepção do Ciro com o Aécio em relação a tudo que ele fez e não a esse apoio que não existiu ali nas eleições presidenciais de 2010. E o Ciro, na ocasião, apoiou Dilma, ele estava no PSB, que também apoiou a candidata petista. Seu último emprego na política foi em 2013 até 2015, quando ele foi nomeado secretário estadual de saúde do Ceará pelo seu irmão, o então governador Cid Gomes. Isso à primeira vista seria considerado nepotismo. Muito bem, a justiça cearense pensa o contrário e considerou legítima a nomeação. O fato é que a partir dessa época... E só para constar aqui, né, essa experiência do Ciro na área da saúde, depois de ter tido uma experiência muito exitosa na integração nacional, na fazenda, portanto, na economia. O Ciro também tem conhecimento na área do direito, porque ele é professor de direito, é advogado. O Ciro também, por ter sido professor, tem experiência também na área da educação. Então, de fato, saúde, educação, economia, na área jurídica, na área política, só para ver como que o Ciro, de fato, é alguém experiente e que já foi testado em praticamente todas as áreas mais importantes. O fato é que a partir dessa época a família Gomes se torna uma das maiores forças políticas do Nordeste. E aqui é interessante porque ele vai falar que é a partir disso que a família Ferreira Gomes, olha, sinceramente, o Cid foi eleito governador em 2006, naquelas mesmas eleições que o Ciro foi eleito deputado federal mais votado do Brasil. Então ele quer meio que deixar aqui que, não, isso aqui é uma oligarquia, é uma família que domina. Não, só pra gente ter ideia, hoje... quem governa o estado é Camilo Santana, que não é da família, nem é do mesmo partido. Enfim, sucedeu o Cid, era secretário do Cid. O Ciro foi governador, como ele destacou aqui, e nunca mais voltou a ser. O Cid foi e apoiou a reeleição do Camilo. Então a gente tem só que deixar claro que fica parecendo que é sempre a família que está ali governando e mandando no estado, e não é isso. E diferente das famílias que ele vai citar, a família Ferreira Gomes
não tem latifúndios, não tem fazendas, não tem terra por lá, não tem rádio, não tem televisão, não tem fortuna. Então tem muita diferença dessas famílias que ele cita aqui, mas se a gente não tomar cuidado, pega essa ideia de que agora ela domina o Ceará ali, enfim, não é bem isso. Rivalizando e desbancando famílias muito tradicionais como os Sarney ou os Magalhães. Depois desse momento, Ciro Gomes teve outros empregos e trabalhos como professor, palestrante e até uma passagem como diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Mas ele só ganhou os holofotes novamente nas eleições de 2018, onde concorreu à presidência, dessa vez pelo PDT. Ele mudou de partido novamente, mas dessa vez parece que está durando mais. Nesse resumão da ficha corrida de Ciro Gomes, eu não comentei as diversas controvérsias que ele se não podia faltar, né? Vamos lá. meteu. Desde declarações machistas. Declarações machistas, né? A respeito da sua mulher na época, a atriz Patrícia Pilar. Sabe quando foi isso aqui? 2002. O Ciro reconhece que foi uma grande bobagem que ele falou. Aí o cara faz um vídeo em 2021 e reforça isso e lembra disso. Críticas à Operação Lava Jato, afirmando que se fosse procurado pela Polícia Federal, seriam recebidos à bala. Isso aqui é uma outra questão. O Ciro explicou isso. Legítima defesa, não é a Polícia Federal, é a turma do Moro. Eu acho até que uma declaração infeliz do Ciro. Mas, mais uma vez, ficar requentando desses episódios para tentar reforçar o Ciro explosivo, que já insistiu aí várias vezes. E deu a ele a alcunha de coronel. Deu a ele a alcunha de coronel? Não, essa questão do coronel é preconceito puro. É porque eles acham que a família Ferreira Gomes governa o Ceará há séculos, o que não é verdade. E como eu já disse aqui em alguns pontos, poderia citar outros. Essa questão do coronel é puro preconceito e não surgiu a partir desse episódio aí. Isso aí já é bem mais antigo. E na verdade, o Ciro e o Tasso Gereissati foram eles que derrotaram o coronelismo. Sim, então o Ciro foi, junto com o Tasso, quem ajudou a derrotar o coronelismo e hoje é colocado na conta de coronel, só para a gente ver algumas injustiças. É claro, a gente não poderia esquecer pelo menos 80 processos de danos morais, o qual Ciro Gomes responde. Já processaram Ciro Gomes, Fernando Collor, Eduardo Cunha, Jair Bolsonaro, João Dória, Fernando Holliday, dentre tantos outros. Isso aqui deveria ser até premiado, porque ser processado por essa turma deveria ser até uma vantagem para o Ciro. Porque o Ciro vai lá e coloca o dedo na ferida. Alguém pode até questionar, mas será que é a melhor forma? Tudo bem, você pode questionar essa ou aquela fala. O Ciro foi processado, já processou, ganhou processo, perdeu o processo. Agora, essas pessoas aqui que foram faladas, esqueceu até de Eunício Oliveira, que é quem quase que monopoliza, né? O Eunício tem uns 50 processos contra o Ciro. Aí, aquele detalhe, ganha um, perde outro, tudo dano moral. A gente não tem o Ciro processado por corrupção, por improbidade administrativa. E aí, quando eu falei aqui, né? O Ciro chama o Cunha disso, passa um tempo, o Ciro tinha razão. Aí o Ciro chama o outro daquilo, passa um tempo, nosso Ciro tinha razão. O detalhe é que o Ciro, por não ter rabo preso, ele acaba denunciando muitas pessoas envolvidas em corrupção, e aí isso acaba trazendo para ele algum tipo também de problema, porque essas pessoas se sentem, né, ofendidas, algo assim, e acabam processando ele. Mas, repito, nesse ponto aqui, é uma questão que o Ciro poderia tomar um pouco mais cuidado para evitar esse tipo de acusação que acaba fazendo com que as pessoas não prestem atenção nas ideias que ele tem, nas ideias que ele tem defendido, no projeto que ele apresenta para o Brasil, para focar nessas questões menores. Né? Não é só o Ciro que tem esse tanto de processo. Você pode puxar outros políticos muito famosos, vai ver, também são processados e muito processados por coisas mais graves. Enfim, vamos avançar aqui. Políticos se sentiram ofendidos pela fala do ex-governador. Ciro definitivamente não é uma pessoa que sabe medir suas palavras, mas talvez seja justamente essa postura mais intempestiva, aliada às suas falas nacionalistas, que fazem Ciro se destacar e ganhar cada vez mais espaço entre o eleitorado brasileiro, ou até mesmo roubando votos de um lado ou de outro dessa polarização. As propostas de Ciro prevêem um papel maior do Estado na indução do desenvolvimento econômico, ampliação dos investimentos em infraestrutura e alterar a política de câmbio para favorecer a indústria do país via exportação. Uma das propostas mais repetidas por ele é taxar lucros e dividendos e aumentar o imposto sobre herança. Taxar lucros e dividendos. Aí talvez aqueles bancos que patrocinam aí, que são clientes do, Centro Brasileiro de Infraestrutura, talvez não ficariam felizes com essa proposta que o Ciro, como ministro da Fazenda, cobrou do Itamar
Aí depois, Fernando Henrique revogou e Lula e Dilma, mesmo se dizendo progressistas de esquerda, mantiveram revogado. E está até hoje revogado. O Ciro defende essa cobrança. Só Brasil e Estônia não cobram esse imposto. Então, William, mas os países liberais com economias, mas não sei o quê, cobram esse imposto. O Brasil não. E sobre aqui, aumentar o imposto sobre heranças. É bom destacar sobre as grandes heranças. E aí, se for o caso, até isenta as pequenas heranças. Então é uma questão de ser justo aqui. Quem tem muita herança paga mais, quem tem pouca herança ou paga menos ou nem paga. Nos Estados Unidos, esse imposto sobre as grandes heranças fica em torno de 30%, 35% até 40%. No Brasil vai de 4%, tendo um teto de 8%. E por fim, uma das promessas que virou até meme é a criação de um fundo para ajudar os brasileiros com nomes sujos por dívidas e refinanciar suas pendências e aumentar a margem de consumo da população. Virou um meme porque o pessoal ou não entendeu ou porque justamente aqueles que não querem que isso seja praticado acabaram aí criando todo o movimento em 2018 para desqualificar essa ideia que é sensacional, que é o programa Nome Limpo, ou como o pessoal depois batizou, SP Ciro. Que assim você ajudar aquelas famílias que compraram, por exemplo, uma geladeira, R$2.000, parcelou em 10 de 200, né, sem juros, vamos supor aqui, no terceiro mês perdeu o emprego. E aí ela não tem condição, ela tem que fazer uma escolha, paga o cartão de crédito, paga o financiamento da geladeira ou compra comida. Então elas optam por comprar comida, deixam ali o cartão vencer e hoje a taxa de juros no rotativo no Brasil é 350%. É um absurdo. E aí essas pessoas depois se veem quase que escravas, tendo que pagar juro, multa, taxa daqui, taxa dali. Então não é que o governo vai dar dinheiro para as pessoas, é que os bancos públicos entrarão ajudando essas pessoas a pagarem essas dívidas depois que elas forem renegociadas. O Serasa, por exemplo, o SPC, já fazem saldão, dando 90% de desconto na dívida. Então, se a pessoa deve lá 10 mil, aí chega a cartinha na casa dela, olha, 90% de desconto, a sua dívida vai cair para 1.000. Só que a pessoa não tem esses 1.000. Então, o que o Ciro propõe? Que o Banco do Brasil e a Caixa emprestem esses 1.000 para essa pessoa com o juro baixo. Então, esses bancos ainda assim ganhariam algum dinheiro em cima desse empréstimo e essa pessoa que tem o nome sujo conseguiria o chamado aval solidário. Alguém que tem o nome limpo avaliza essa pessoa, algo que já é feito, não é uma invenção do Ciro, isso já é feito no Banco do Nordeste, e então essa pessoa, a partir dessa renegociação, conseguiria pagar uma parcela que cabe no seu orçamento. Então, esse é um ponto importante que ficou realmente em 2018, não vou nem dizer mal explicado, porque o Ciro explicou, mas acabou virando meme, e aí perderam a oportunidade de eleger alguém com essa ideia que ajudaria mais de 60 milhões de pessoas que neste momento têm o nome sujo no SPC. O problema é que todas essas promessas é que Ciro Gomes não explica como pretende colocar esses planos em prática. Não explica como assim, rapaz? O Ciro escreveu um livro, Projeto Nacional Dever da Esperança. Tá tudo detalhado no livro. Mais do que isso, o Ciro insistentemente fala sobre isso em entrevistas, lives, podcasts. Então, se tem uma coisa que não dá para acusar o Ciro é de que ele não explica como colocar em prática. Olha, essa parte aqui é a parte mais desastrosa de todas desse vídeo, porque aí ele traz a ideia de que o Ciro propõe, mas não explica. Então, esse ponto aqui por si só já merecia esse react, lamento. Enfim, não sei se isso aqui é ignorância por não conhecer o projeto do Ciro ou se é desonestidade. É uma dessas duas coisas, não dá para pensar nada diferente disso. Sua retórica fica mais na estética do que no próprio conteúdo. Mentira, não tem nada de estética, tá no conteúdo, tá tudo explicado. Talvez seja justamente na estética que Ciro pretenda mirar agora e explica sua posição nas pesquisas. Desde que o ex-marqueteiro do PT, João Santana, foi contratado para assumir a comunicação do PDT em abril de 2021, o candidato tem divulgado diversos vídeos em tom eleitoral. Ciro está empenhado em se colocar como candidato válido, postando vídeos de conversas com diversos influenciadores digitais e políticos. A sua ideia é atacar usando de forma inteligente as redes sociais e a internet. E se o... Tá vendo? Ele vai mesclando, né, coisas que realmente estão sendo feitas com aquilo que não faz o mínimo sentido. Se fizer bem, com certeza estará em larga distância de outros concorrentes que talvez estejam mais parados. E vamos ser honestos, Ciro Gomes não é tão diferente quanto seus concorrentes diretos. Ele é tão intervencionista quanto Lula e tão antiliberal quanto o próprio Bolsonaro. Esse aqui é outro ponto lamentável. Ciro não é tão diferente dos seus concorrentes, tão intervencionista quanto Lula e tão antiliberal quanto Bolsonaro. Esse aqui já é um discurso sobre o Bolsonaro
que os liberais já estão assim colocando em prática, né? De que o fracasso desse governo é que ele não foi liberal o suficiente. É sempre assim, não só no Brasil, no mundo inteiro, quando eles elegem alguém que abraça a pauta liberal. Vamos lembrar de Bolsonaro, conservador nos costumes, liberal na economia. Aí pega Paulo Guedes, um ultra neoliberal, coloca no Ministério da Economia, um super ministério, abraçando ali vários outros ministérios, mas aí o fracasso é que não foi liberal o suficiente, que o Paulo Guedes não teve oportunidade de colocar em prática suas ideias. Então o que ele pedisse para sair, está fazendo o que lá ainda? Está destruindo o Estado, que é sim a pauta que Bolsonaro sempre abraçou na sua campanha e que Paulo Guedes abraçou a vida inteira. Então ele quer colocar o Ciro como um antiliberal aqui e tão intervencionista quanto o Lula. Olha, aí quando você simplesmente reduz alguém nessa frase em que repercute e tal, você não explica direito. Intervir onde? Porque não é que o Ciro vai sair intervindo em tudo agora também. Não dá para ser um presidente que assiste, por exemplo, o que a Petrobras está fazendo com o povo brasileiro. Não é culpa da Petrobras, a gente não pode criminalizar a empresa, mas sim a direção, sim o conselho. Quem define, por exemplo, essa política de preço que esse rapaz aqui fez um vídeo defendendo, né? Então, ou seja, o povo que se lasque. E aí o Ciro, sim, defende que se ele for eleito, no dia seguinte da sua posse, o Ciro vai convidar aqueles que fazem parte do conselho da Petrobras e vai então colocar para mudar essa política de preço. Aí, mas isso é uma intervenção? Entendam como quiser. O fato é, não dá para aceitar que se continue como está. Né? Você todo trimestre mandar 30 bilhões para acionistas que não pagam imposto em cima desse lucro, e aí esse lucro está saindo de onde? Do meu bolso, do seu bolso, do bolso dele. Só que aí não pode, né? Tem que deixar assim. Não pode mexer, porque senão o mercado fica nervoso. E o que o Ciro defende não é pegar e colocar lá, vamos vender agora R$1 o preço da gasolina. Não é isso. É você observar, inclusive, as melhores práticas internacionais. Hoje, o lucro da Petrobras é 5, 6 vezes maior do que de outros países que serviriam de exemplo para nós. Então, por que tem que ser esse lucro exorbitante? Então, esse é um ponto que o Ciro, sim, onde se faz necessário, ele poderia, com a força que um presidente tem, mas tudo baseado no diálogo, tudo observando o que dá certo lá fora, propor mudanças, sim. Então, esse aqui é um ponto que ele tenta reduzir e encaixar o Ciro como sendo o que, na ideia dele, seria o pior de Bolsonaro com o pior do Lula. Mas vamos avançar aqui. Por fim, numa guinada recente, Ciro resolveu atacar diretamente o PT. Não é uma guinada recente. O Ciro de 2018 para cá intensificou as críticas, sim, ao PT, porque ali, de fato, nós tivemos um exemplo clássico de um partido que não se preocupa com o Brasil. O PT mentiu para o povo, apresentando o Lula da cadeia como candidato sem poder ser. Ah, William, mas é porque ali estava tendo perseguição, abuso da Lava Jato. O Ciro denunciou esses abusos com mais força do que muitos petistas. O fato é, Lula estava condenado, não podia ser candidato, então o PT não podia mentir para o povo. A mentira aumentou o antipetismo e ajudou Bolsonaro. Como o PT sempre teve aí em torno de 30% dos votos, foi forte o suficiente para ir para o segundo turno e fraco para vencer. E todas as pesquisas mostravam que o Ciro, se fosse para o segundo turno, venceria. Inclusive, o próprio Delfim Neto aponta que existia um acordo do PT apoiar Ciro Gomes. Acordo que foi descumprido, como vários que o PT já fez ao longo da história. Fazendo declarações pesadas contra Lula e Dilma. Os ataques que beiram a baixaria têm um objetivo óbvio, se descolar completamente do petismo para ganhar votos do nem-nem. O Ciro chamou a Dilma de incompetente, aí chamaram o Ciro de misógino, só para destacar esse ataque beira a baixaria. Entretanto, a forma como esses ataques foram feitos acabou manchando mais ainda a possível candidatura de Ciro. Diz ele que acabou manchando ainda mais a possível candidatura do Ciro, mas veja um complemento. O que ajudou a impulsionar ele mesmo nas pesquisas. Aí isso aí ajudou a impulsionar ele nas pesquisas. Olha, sinceramente eu não entendi, pode ter sido até um erro de edição. Resta saber agora se Ciro Gomes terá fôlego para continuar nessa cruzada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Ciro Gomes? Ele seria uma opção válida para 2022? Olha, baseado em todos os pré-candidatos que nós temos neste momento, Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória, Moro, Simone Tebet, Pacheco, posso ter esquecido de algum outro aqui? Sim, Ciro é aquele que tem um melhor projeto, mais preparado, mais experiente, aquele que tem feito críticas aqui e ali, mas tem
oferecido para o Brasil soluções. Então é disso que nós precisamos. Então, na minha opinião, sim, o Ciro é um excelente candidato para 2022. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou parar por aqui, porque daqui para frente é mais propaganda do canal dele. Eu vou deixar o link desse vídeo, caso queiram assistir, mas eu coloquei na íntegra até para caso alguém não queira. Já ficou aqui registrado, não só o dele, como o meu react em cima. E assim, o que me chama a atenção é alguém gastar dinheiro para impulsionar um vídeo que tem mentiras contra Ciro Gomes. Talvez esse pessoal esteja preocupado, porque o Ciro sim vai vir forte para 2022. Quando eu parei para gravar esse vídeo aqui, o seu canal no YouTube não para de crescer, seja em número de inscritos e de visualizações. Então pode ser que em 2022 nós tenhamos uma eleição baseada no debate de ideias, de projetos, naquilo que o Brasil precisa para sair do fundo do poço em que ele se encontra. E não é porque Bolsonaro foi antiliberal que está dando errado, não. Está dando errado porque Bolsonaro está agravando um problema em que neoliberais colaboraram bastante para que a gente aprofundasse o fundo do poço em que nós nos encontramos neste momento. Então eu fico por aqui, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando. E quem puder, se inscreva aqui, compartilhe, curta, comente. Vamos ajudar a gente a chegar aí no maior número de pessoas. Valeu, pessoal!